O telefone tocou na minha frente e o Ricardo ficou pálido. A mão dele tremia, mas ele tentou manter o sorriso de bom moço, o sorriso que sempre funcionou com os outros. Comigo, não. Eu vi o medo por trás da máscara. Eu não gritei. Eu não fiz cena. Eu só pensei, com uma calma que assusta: agora você vai entender. Se você está chegando agora, comenta de que cidade você está assistindo e se inscreve no canal Afonso Story. Fica comigo até o final, porque você vai entender porque a minha vingança foi 20 vezes pior. Eu preciso voltar para o começo. Meu nome é Nair. Tenho 66 anos, mãos marcadas de sabão em pó e uma calma construída na dor. Não é calma de quem aceita. É calma de quem observa. Eu tenho regras. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. E eu só faço justiça quando ninguém mais faz. A minha filha, Mara, sempre foi minha menina de luz. Ela pede desculpa até quando não tem culpa. Eu criei a Mara sozinha, na luta, fazendo faxina e bico, contando moeda e ainda tentando dar a ela um mundo mais leve do que o meu. E por muito tempo eu consegui. Até o Ricardo aparecer. Ele chegou como solução. Flores, elogios, gentileza em público. Chamava a Mara de minha rainha. Falava de família como se fosse oração. No começo, eu quase acreditei. Quase. Porque promessa demais sempre me dá um aperto no peito. A mãe dele, Sônia, completava o pacote. Uma mulher de voz baixa e olhar frio. Ela não gritava. Ela cortava com palavras pequenas. Entrava na minha casa olhando cortina, piso, prato na mesa, e sempre soltava um comentário de conselho que era humilhação. Depois do casamento, o controle mudou de mão. E eu comecei a perder minha filha aos poucos, como quem perde água por uma rachadura que ninguém vê. O Ricardo começou com brincadeira. Depois virou crítica. Depois virou culpa. Ele dizia que eu era apegada demais. Dizia que eu colocava ideia na cabeça da Mara. Dizia que eu tinha inveja do casamento. E a Mara, tentando provar que era madura, se afastava um pouco. Não por falta de amor, por cansaço, por medo de conflito. Quando ela vinha me ver, vinha com o sorriso pronto e os olhos apagados. E eu aprendi a ler olhos, porque mãe aprende. Nos olhos da Mara faltava paz. Teve um dia em que ela apareceu com uma sacola de mercado e uma alegria que não combinava com a hora. Disse que eles iam viajar para recomeçar. Disse que o Ricardo tinha conseguido um trabalho melhor, em outra cidade, e que agora ia dar tudo certo. Eu segurei a mão dela e perguntei se ela estava feliz de verdade. Ela respirou fundo, sorriu e disse que sim. Mas a mão dela estava gelada. Uma semana depois, veio o silêncio. E silêncio, para a mãe, é sirene. Eu liguei. Mandei mensagem. Nada. Liguei para a casa dela. Caixa postal. Passei a noite andando do quarto para a cozinha, tentando não inventar tragédia, tentando não enlouquecer. Eu penso demais. Eu sempre pensei. No dia seguinte, de tarde, o telefone tocou. Número estranho. Eu atendi com a voz presa. Um homem falou com cuidado, como quem pisa em vidro. Disse que era gerente de um posto de gasolina numa rodovia. Disse que uma moça tinha sido encontrada ali, sentada perto do banheiro, tremendo de frio, sem dinheiro, sem celular, com marcas roxas nos braços e no rosto. Disse que ela repetia o meu nome. E então ele falou o nome dela. Mara. Naquela hora, eu não lembro de calçar sapato. Não lembro de pegar bolsa. Eu só lembro da chave na mão e do carro saindo como se a estrada estivesse me puxando. 150 quilômetros viraram um túnel. Eu dirigia chorando, apertando o volante até doer. Eu rezava sem palavra bonita. Eu só queria chegar. O posto tinha cheiro de diesel e café velho. Luz branca, daquelas que deixam tudo mais triste. E lá estava minha filha, encolhida numa cadeira de plástico, com uma jaqueta emprestada nos ombros. Ela parecia menor. Parecia uma criança assustada. Quando ela levantou o rosto, eu vi os hematomas roxos. Vi a boca cortada. Vi o olhar quebrado. E senti dentro de mim algo desligar e outra coisa ligar no lugar. Eu abracei a Mara e ela tremeu. Ela repetia mãe como se fosse a primeira vez.
Eu segurei firme, porque eu sabia, se eu caísse, ela caía junto. O gerente se aproximou e falou baixo: Senhora, ela ficou aqui horas. E tem mais. Eu vi um carro saindo rápido. Eu anotei o horário. E as câmeras pegaram. Eu olhei para Mara. Ela evitou meus olhos, como quem carrega culpa que não é sua. A voz dela saiu pequena, quase um sussurro. Mãe, foi o Ricardo. E a Sônia estava junto. E foi nesse instante que eu decidi: eu não ia deixar isso virar mais um silêncio na vida da minha filha. Eu continuei abraçada na Mara por mais tempo do que seria normal para quem olha de fora. Porque eu senti que, se eu soltasse, ela ia desmanchar. E eu não podia permitir isso. Não ali. Não naquele posto. O gerente, um homem cansado e decente, ficou perto como quem guarda a porta. Ele me ofereceu água, trouxe um copo de café para mim e falou baixo, com respeito. Disse que ela chegou andando pela pista, como se tivesse saído de um pesadelo e ainda não soubesse onde estava. Disse que um caminhoneiro viu, parou e trouxe ela pela mão. E disse uma coisa que me deixou gelada. Ela pediu para não chamar a polícia no começo, porque ela achou que eles iam voltar. Eu olhei para minha filha e vi o tipo de medo que não nasce do nada. Medo de quem foi treinada a acreditar que qualquer movimento vai piorar. Eu alisei o cabelo dela, devagar, e falei no ouvido dela que agora ela não estava sozinha. Mas eu também não queria prometer o que eu não sabia cumprir. Eu só prometi o que eu tinha certeza. Eu prometi que eu ia cuidar dela. E foi aí que eu vi os detalhes. O roxo no braço tinha marca de dedo. O roxo no antebraço parecia de aperto forte, insistente, como quem segura para dominar. E no canto da boca, um corte que não parecia acidente. Eu senti uma raiva quente subindo, mas eu engoli. Porque raiva sem direção é só barulho. E eu não estava ali para fazer barulho. Eu estava ali para entender. O gerente apontou para as câmeras no alto, perto da loja de conveniência. Falou que o posto tinha gravação e que ele já tinha separado o horário em que ela entrou no banheiro e o horário em que o carro saiu. Falou que não viu a placa inteira, mas viu o suficiente para anotar 3 letras e 2 números. Ele me mostrou num papel amassado, com letra apressada. Naquele papel, eu vi o começo do fim deles. Eu perguntei se alguém falou com ela enquanto ela estava ali. O gerente disse que sim, mas nem todo mundo foi humano. Teve gente que olhou e seguiu. Teve gente que comentou como se fosse entretenimento. Teve um homem que riu e disse que era briga de casal. E teve uma mulher que, por vergonha ou por medo, fingiu que não era com ela. Eu queria guardar o rosto dessa gente também. Não para vingança, mas para nunca esquecer como o mundo trata uma mulher quando ela está fraca. A Mara ficou calada por um tempo. Eu não forcei. Eu conheço o silêncio. Eu já morei dentro dele. Só que eu aprendi uma coisa com os anos. Às vezes, o silêncio é a última parede que a pessoa tem. E você não derruba essa parede no grito. Você encosta a mão e espera ela mesma abrir uma fresta. Eu perguntei apenas uma coisa. Filha, você está com dor? Ela balançou a cabeça. Sim. E aí os olhos dela encheram. Ela tentou segurar, mas não deu. E quando ela chorou, eu senti como se alguém estivesse me arrancando algo por dentro. Foi nesse momento que eu percebi que eu podia até estar viva, mas eu ainda não tinha vivido o pior. O pior era ver minha filha assim. Eu ajudei ela a levantar. As pernas dela estavam fracas. Ela caminhou devagar, olhando para o chão. Eu vi que ela estava com vergonha de existir naquele estado. E isso me revoltou mais do que os hematomas. Porque vergonha é uma coisa que os abusadores colocam na vítima como se fosse roupa. E depois eles saem limpos. Eu passei o braço por trás das costas dela e levei para o carro. Quando ela entrou, ela olhou pelo retrovisor várias vezes, como se esperasse o carro deles aparecer. Eu liguei o motor e falei, com calma firme, que eu estava ali. E que ninguém ia tirar ela de mim naquele dia. Ela respirou fundo, mas ainda tremia. E então, bem baixinho, ela disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Mãe, eu achei que você não vinha. Eu parei o carro por um segundo, ainda no estacionamento do posto, porque eu senti como se alguém tivesse batido em mim. Eu olhei para ela e perguntei por que ela achou isso. E ela respondeu sem me olhar. Porque ele disse que você ia escolher a paz,
não eu. Eu não respondi na hora. Eu só engoli. Mas por dentro eu fiz uma anotação silenciosa. Ele sabia exatamente onde machucar. Ele queria que ela acreditasse que não merecia ser salva. E eu, naquela hora, decidi que eu ia provar o contrário com tudo que eu tinha. A estrada de volta parecia diferente. Não porque ficou menor, mas porque agora eu dirigia com objetivo. Eu ainda estava com medo, sim. Medo do que ela ia contar. Medo do tamanho da maldade. Medo do que eu ia descobrir. Só que medo, quando vira combustível, muda de nome. Vira foco. Eu liguei o aquecedor do carro, porque ela estava com frio. Fui falando de coisas simples, do jeito que a gente fala com criança quando ela está assustada. Perguntei se ela queria água. Perguntei se queria parar para comer. Ela disse que não conseguia. A garganta parecia fechada. Então eu só deixei ela em silêncio e fiquei ali, presente. Mas em algum ponto da estrada, Amara apertou o cinto com força. O corpo dela enrijeceu. E eu percebi que ela tinha visto alguma coisa na janela. Talvez um carro parecido. Talvez só uma sombra. O trauma faz isso. Ele cria inimigo em qualquer farol. Eu disse que, quando chegássemos, eu ia levar ela ao hospital. Ela tentou dizer que não precisava, que era só cansaço, que era melhor esquecer. E eu vi o velho hábito. O hábito de reduzir a própria dor para caber no mundo. O hábito de se calar para não incomodar. Eu falei que não. Eu disse que o corpo dela era prova. E prova não é vergonha. Prova é proteção. Ela fechou os olhos e uma lágrima escorreu, quieta. E eu entendi que ali começava outra batalha. Não só contra eles, mas contra o que eles tinham colocado dentro dela. Quando chegamos na minha casa, eu vi Amara olhando para a porta como se fosse a primeira vez. Como se ali fosse o único lugar seguro que restava. Eu abri, acendi todas as luzes e falei para ela tomar banho quente, colocar roupa limpa e deitar. Ela hesitou, como quem não sabe mais relaxar. E antes de ir para o banheiro, ela virou para mim e perguntou, com a voz tremendo: Mãe, você vai acreditar em mim mesmo se eu contar tudo? Eu respondi sem pensar. Eu sempre acreditei. Ela assentiu. E quando fechou a porta do banheiro, eu fiquei na sala, sozinha, olhando para o nada, tentando manter a respiração no lugar. Porque eu sabia que, quando ela saísse dali, ela ia me contar o que aconteceu dentro daquele carro. E eu tinha a sensação de que a verdade ia ser pior do que eu imaginava. Foi quando meu celular vibrou com uma notificação de cobrança no nome dela. E eu entendi que não era só abandono. Era um plano maior. No hospital, a enfermeira puxou a cortina e falou bem baixinho, como se a minha filha pudesse quebrar só de ouvir a própria história. Eu vi a Mara sentada na maca, com a cabeça baixa, enrolando o dedo na borda da manta. Aquela mania dela de tentar sumir quando está com vergonha. E eu senti uma vontade absurda de arrancar essa vergonha dela no braço, como se fosse um pano sujo. Mas eu respirei. Eu não podia fazer isso por ela. Eu só podia estar ali. O médico pediu para ela levantar a manga. A Mara hesitou. E eu vi o medo no jeito como ela travou o corpo. Medo de ser julgada, medo de não acreditarem, medo de alguém dizer que não é nada. Eu encostei na mão dela e falei baixo. Eu estou aqui. Ela puxou a manga. Os roxos estavam mais feios com a luz branca do hospital. Tinha marca de dedo. Tinha marca de pressão. Tinha um ponto mais escuro, como se alguém tivesse apertado com raiva, sem pensar no amanhã. O médico anotou tudo com cuidado e perguntou o que aconteceu. A Mara olhou para mim, como se pedisse permissão para existir. Eu fiz que sim com a cabeça. E ela começou. Ela contou que a viagem já começou errada. No carro, Ricardo e Sônia falavam como se ela não estivesse ali. Faziam piada do jeito dela falar, do jeito dela sentar, do jeito dela escolher a música. Até aí, já era cruel, mas era o tipo de crueldade que passa despercebida para quem gosta de fingir que não vê. Depois, Ricardo mudou de tom. Falou que ela era ingrata. Falou que ele fazia tudo por ela e que ela só atrapalhava. E quando ela tentou se defender, ele soltou a frase que ainda ecoa em mim, porque foi a frase que tenta matar uma pessoa por dentro. Você é um peso morto, Mara. Você só serve para dar trabalho.
Ela disse que tentou ficar quieta. Porque, quando a pessoa vive com alguém assim, ela aprende a medir cada palavra para evitar explosão. Só que ele queria explosão. Ele queria cena. Ele queria ela fraca, chorando, pedindo desculpa por existir. A Sônia, do lado, não ajudou. A Sônia fez pior. Ela falou, com aquela voz baixa de veneno. Eu avisei. Você não tem postura. Você não tem valor. E ainda acha que merece respeito. A Mara contou que, quando ouviu isso, sentiu a garganta fechar. E aí veio o aperto no braço. O empurrão contra o banco. A mão dele marcando a pele dela como se fosse posse. O médico perguntou se ela caiu, se bateu em algum lugar. Ela disse que não. Ela disse que foi ele. E eu senti um tipo de orgulho triste. Porque coragem, quando nasce no medo, custa caro. Mas é coragem. Quando terminou, o médico olhou para mim e perguntou se eu queria chamar a polícia ali mesmo. Eu disse que eu já ia fazer isso. Eu só precisava do laudo. Eu precisava de tudo documentado. Eu precisava de prova, não de conversa. Enquanto ele escrevia, meu celular vibrou de novo. E dessa vez não era só uma notificação solta. Era um aviso de cobrança com o nome completo da Mara e um valor que eu sabia que ela não tinha gasto. Meu estômago virou. Eu abri a mensagem com os dedos tremendo e vi o nome de uma loja. Vi a data. Vi parcelas. E vi uma assinatura digital que não parecia dela. Eu olhei para Mara, e ela estava olhando para o teto, como se estivesse tentando não desmaiar de cansaço. Eu não falei nada ali. Eu guardei aquilo dentro de mim, como quem guarda uma lâmina. Primeiro, eu tinha que manter minha filha de pé. Saímos do hospital com o laudo na mão. O papel parecia leve, mas para mim ele tinha o peso do que eles fizeram e do que eles iam pagar. Eu coloquei o laudo numa pasta plástica, do jeito mais organizado possível, porque a minha cabeça precisava de ordem para não virar caos. Na delegacia, o ar era pesado. Tinha gente falando alto, gente nervosa, gente cansada. Eu pedi para registrar o ocorrido. A Mara estava ao meu lado, com o ombro encolhido, como se esperasse alguém dizer que ela estava exagerando. O policial que nos atendeu olhou para ela e fez aquela pergunta que me dá nojo até hoje, porque é a pergunta que sempre tenta empurrar a culpa para a vítima. A senhora tem certeza? Não foi uma discussão normal? Ela não provocou? Eu senti meu rosto ficar quente, mas eu não levantei a voz. Eu olhei para ele do jeito que eu olhava quando eu era jovem e precisava que me respeitassem num lugar onde ninguém respeitava mulher pobre. Eu disse: eu não estou aqui para opinião. Eu estou aqui para registrar um crime. Eu tenho laudo. Eu tenho testemunha. Eu tenho o nome do gerente do posto. Eu tenho horário. E eu quero que isso fique por escrito. O policial olhou o papel, olhou a minha cara e entendeu que eu não ia embora sem aquilo. Pegou o documento, começou a digitar, pediu detalhes. Eu falei com calma. Tudo o que eu lembrava. Tudo o que a Mara tinha dito. O nome de Ricardo. O nome de Sônia. O posto. A rodovia. A hora aproximada. O sumiço do carro. Os documentos e o celular levados. E então eu falei dos roxos. A Mara começou a chorar. Não alto. Um choro contido, de quem está tentando ser forte para não ser humilhada de novo. Eu segurei a mão dela por baixo da mesa. E naquele instante, eu fiz uma promessa silenciosa. Eles não iam transformar o sofrimento dela em fofoca. Eles não iam transformar a dor dela em drama. Eles não iam ter o luxo de sair limpos. Quando saímos dali, já era tarde. Eu coloquei a Mara no carro e levei para casa. Dei comida leve, porque ela estava fraca. Chá quente. Cobertor. E deixei ela dormir no meu quarto, comigo no colchão do lado, como quando ela era criança e tinha pesadelo. Só que quem estava com pesadelo, naquela noite, era eu. Quando a casa ficou quieta, eu sentei na mesa da cozinha com o celular na mão e abri a notificação de cobrança de novo. Eu entrei em outras mensagens, procurei outras coisas. E encontrei. Mais uma cobrança. Mais uma compra. Um endereço de entrega que não era o dela. E um e-mail que eu nunca tinha visto. Um e-mail que alguém tinha criado no nome dela. Eu fechei os olhos e respirei fundo. Porque ali ficou claro.
O abandono não foi só crueldade. Foi estratégia. Eles queriam a Mara sem chão, sem documento, sem telefone, sem dinheiro e, agora eu percebia, sem nome limpo também. Era um ataque em camadas. Dignidade. Segurança. Reputação. Futuro. Eu peguei um caderno velho, o mesmo tipo de caderno que eu usava para anotar contas quando eu era mais nova, e comecei a escrever tudo. Horários. Datas. Valores. Nomes. Tudo que eu tinha. Tudo que eu ia ter. E então eu lembrei do Augusto. Um amigo antigo, desses que a vida apresenta quando você está desesperada e te ensina que justiça não se faz com grito, se faz com passo certo. Ele já tinha me ajudado antes com papelada, com gente malandra, com golpe. Eu olhei para a porta do quarto e ouvi a respiração da Mara dormindo. Eu pensei no roxo no braço dela. Pensei na cadeira de plástico do posto. Pensei na frase peso morto. E foi aí que eu peguei o celular de novo. Meu dedo parou em cima do contato do Augusto por um segundo. Porque naquele momento, eu sabia que, se eu ligasse, não tinha volta. Não era mais só acolher minha filha. Era entrar numa guerra limpa, com prova, do jeito que eu sempre fiz as coisas quando ninguém queria me ajudar. Eu apertei para chamar. E quando ele atendeu, eu só disse: Augusto, está na hora de pagar aquela dívida. O Augusto atendeu como quem já estava acostumado a ouvir gente machucada. A voz dele era firme, mas não era dura. Era aquela firmeza que segura sua mão quando você está prestes a cair. Nair, respira. Me diz tudo do começo. Sem pressa. Eu olhei para a porta do quarto, onde a Mara dormia, e falei baixo, para não acordar ela. Contei do posto, dos hematomas, do laudo, do boletim, das cobranças no nome dela. Contei que eles levaram o celular, os documentos, a bolsa, tudo. Contei que o gerente tinha anotado parte da placa e que o posto tinha câmera. E aí eu disse o que eu precisava dizer, sem rodeio. Eu não quero briga. Eu quero justiça. Mas justiça do tipo que dói mais. No que eles valorizam. O Augusto ficou em silêncio por um segundo, como se encaixasse as peças numa cabeça rápida. Depois ele falou. Então a gente vai fazer do jeito certo. Sem ameaça. Sem grito. Com prova. E com uma linha do tempo que ninguém consegue quebrar. Foi aí que eu senti uma coisa diferente da raiva. Senti controle. Porque quando você está diante de alguém que te humilha, ele quer uma coisa: que você fique confusa. Que você reaja no impulso. Que você não tenha como provar. O Augusto estava me devolvendo o chão. Ele começou a listar os passos, como se estivesse lendo um manual. Primeiro, hospital e laudo, você já tem. Guarda original e faz cópia. Segundo, declaração do gerente do posto. Nome completo, CPF, horário, o que ele viu, e se puder, uma cópia do trecho da câmera com a saída do carro. Terceiro, testemunha do caminhoneiro. Se ele topar assinar, melhor. Se não, pelo menos o contato. Quarto, prova digital. Print de cobrança, e-mail estranho, qualquer coisa em nome da Mara. Tudo com data e hora. Quinto, confere se tem conta conjunta, cartão adicional, aplicativo bancário. Porque se o Ricardo mexeu, ele vai deixar rastro. Eu fui anotando tudo no caderno. Letra grande, firme, como se eu estivesse escrevendo sentença. E eu percebi um detalhe importante. Eu não estava tremendo. Eu estava focada. O Augusto perguntou. Ele tem uma imagem pública boa? Eu respondi sem pensar. Tem. Ele é o tipo que sorri para a vizinha, ajuda a carregar compra, fala de Deus, fala de família. E a mãe dele? A mãe dele se faz de santa. O Augusto soltou uma risada curta, sem humor. Então a fraqueza deles é essa. Eles têm medo de recibo e medo de gente vendo recibo. A gente não vai atacar corpo. A gente vai atacar máscara. Mas com cuidado, para não virar fofoca. Vai virar fato. A palavra fato me acalmou. Porque eu tenho uma regra. Eu não minto. Eu provo. E eu sabia que, com fatos, ninguém ia conseguir chamar minha filha de louca. Quando eu desliguei, já era quase madrugada. Eu não consegui dormir. Fiquei na cozinha, com a luz fraca,
olhando para o caderno e pensando no que eu tinha visto nos últimos meses e fingido que era coisa da minha cabeça. A Mara isolada. O sorriso apagado. O jeito como ela pedia desculpa por tudo. O jeito como ela olhava para o chão quando Ricardo falava por cima dela. Eu me odiei por ter demorado para enxergar. Só que culpa não ajuda. Culpa só atrasa. Eu precisava agir. De manhã cedo, eu fiz café, do jeito que a Mara gostava quando era pequena. Com leite, pouco açúcar. Deixei uma fatia de pão com manteiga no prato e sentei na beira da cama. Ela acordou assustada, como se tivesse esquecido onde estava. Quando viu meu rosto, relaxou um pouco. Mas eu vi nos olhos dela que ela não estava inteira. E ninguém volta a ser inteiro do dia para a noite. Eu falei com calma. Filha, eu preciso que você me ajude com uma coisa. Não é para brigar. É para entender. Você confia em mim? Ela respirou fundo e disse que sim. Então eu pedi para ela me contar tudo de novo, mas agora com detalhe de horário, lugar e frases. Porque é isso que vira prova. Prova não é só o que aconteceu. Prova é quando aconteceu, onde aconteceu, e quem disse o quê. Ela fechou os olhos e tentou lembrar. Disse que saíram cedo. Disse que o Ricardo estava irritado desde casa. Disse que a Sônia começou a falar da roupa dela, do jeito que ela arrumou a mala, do jeito que ela não sabe ser mulher de verdade. Disse que no caminho eles pararam uma vez antes do posto, numa lanchonete, e que foi ali que o Ricardo pegou o celular dela para colocar no GPS. Esse detalhe acendeu uma luz na minha cabeça. Ele pegou o celular. Ele tinha acesso. Ele podia mexer em tudo. E a Mara, confiando, deixou. Eu perguntei. Ele viu sua senha? Ela ficou pálida. Eu acho que viu. Eu não falei nada para não assustar mais. Mas eu anotei. Porque aquilo explicava as cobranças. Explicava e-mail criado. Explicava a compra. E explicava a frieza de bloquear o número dela depois. Eles não só abandonaram. Eles queriam controlar o que ela podia dizer. Apostas subindo, uma por uma. Dignidade atacada. Agressão. Abandono. Agora vinha a parte financeira. O tipo de ataque que prende a pessoa num ciclo, porque sem nome limpo, sem acesso, sem dinheiro, você fica dependente. Eu peguei o celular da Mara e pedi para ela abrir o aplicativo do banco. Ela hesitou. Disse que tinha medo de olhar. Eu falei. Eu olho com você. Quando ela abriu, eu vi transferências pequenas que ela nunca tinha feito. Vi compras parceladas. Vi movimentação em horários em que ela estava dormindo. E vi uma coisa que me deu um frio na nuca. Uma tentativa de empréstimo. No nome dela. Eu senti minha garganta secar. Porque aquilo era o tipo de coisa que destrói uma vida. E eu entendi por que o Ricardo precisava que ela sumisse numa estrada. Ele queria tempo. Queria que ela ficasse sem reação. Queria correr com papelada enquanto ela estava quebrada. Foi aí que eu fiz o primeiro teste silencioso do meu plano. Eu não liguei para o Ricardo. Eu não mandei mensagem. Eu não dei sinal de vida. Eu apenas entrei no meu próprio celular, abri uma conta antiga de e-mail e comecei a pesquisar discretamente o nome dele associado a dívidas e processos. Eu não achei tudo ali, mas achei o suficiente para sentir o cheiro. Tinha gente cobrando. Tinha reclamação. Tinha um padrão. E eu pensei. Então não era recomeço. Era fuga. Eu levantei, fui até o armário e peguei a pasta com documentos que eu guardo desde sempre. Eu sou dessas. Eu guardo papel. Porque papel salva. E comecei a separar tudo que eu tinha da Mara. Cópia de identidade, CPF, comprovante antigo, certidão. Tudo que pudesse ajudar a reconstruir o que eles tentaram roubar dela. E então eu liguei para o posto. O gerente atendeu e me reconheceu. Eu pedi com educação e firmeza para ele me mandar a declaração por escrito e guardar a gravação. Eu expliquei que era caso de polícia. Ele disse que ajudaria. Quando eu desliguei, eu senti que eu estava montando uma rede. Uma rede que ia pegar eles onde eles não esperavam. Só que eu ainda não sabia o tamanho do buraco. E foi nesse momento que o Augusto me ligou de volta com a voz mais séria. Nair, eu puxei um fio. E você precisa sentar. Eu sentei.
Ele disse: Isso não parece coisa de primeira vez. E eu acho que existe alguém que já passou por isso antes. E naquele instante eu soube. Tinha um segundo plano por trás do abandono. No mesmo dia em que o Augusto me disse que aquilo não parecia coisa de primeira vez, eu senti uma coisa estranha, como se eu estivesse olhando para uma casa por fora e, de repente, enxergasse as rachaduras por dentro. Eu queria dormir. Queria fechar os olhos e acordar com tudo resolvido. Mas mãe não tem esse luxo quando a filha foi quebrada. A Mara ficou no meu quarto, tentando descansar. Eu deixei a porta entreaberta, como quando ela era pequena. Só que agora não era medo de escuro. Era medo de gente. Eu saí cedo para fazer o que eu sabia fazer melhor desde que aprendi a sobreviver: juntar prova, organizar silêncio e não dar munição para quem vive de confusão. Primeiro eu fui ao posto. O gerente me recebeu com aquele rosto de quem tem coração bom, mas já viu coisa demais na estrada. Ele me levou para uma salinha pequena e me entregou uma folha impressa com a declaração dele. Nome completo, horário, o que ele viu, o que ele fez. E no fim, uma frase que me deu vontade de chorar, só que eu não chorei. Eu não podia deixar ela ali sozinha. Eu agradeci. Pedi para ele guardar a gravação das câmeras. Ele disse que já tinha separado o trecho. Disse que não podia me entregar tudo na hora, mas que, se a polícia pedisse, ele entregaria. Eu pedi o contato do caminhoneiro. Ele me deu. Quando eu saí do posto, eu parei no carro e fiquei olhando para a rodovia por um minuto, como se aquele asfalto ainda tivesse a sombra da minha filha sentada numa cadeira de plástico. E eu pensei numa coisa simples e horrível. Se eu não tivesse atendido aquela ligação, o que teria acontecido com a Mara? Eu dirigi de volta com os dedos firmes no volante. Só que por dentro eu estava montando um mapa. Não era mapa de estrada. Era mapa de gente. Quem sabia o quê, quem viu o quê, quem ia tentar mentir, quem podia ser testemunha. E aí eu entendi outra coisa. Ricardo e Sônia não iam ficar quietos. Eles iam tentar apagar a verdade com a arma preferida deles: aparência. Eu não precisei esperar muito para ver isso. 2 dias depois, uma vizinha me mandou mensagem perguntando se a Mara tinha enlouquecido. Sim, essa foi a palavra. Enlouquecido. Disse que ouviu na rua que a Mara tinha surtado, que tinha fugido do marido, que eu estava inventando história para destruir o casamento dela. Eu li e senti meu estômago embrulhar. Porque eu conheço esse tipo de ataque. Ele não vem com soco. Vem com frase. E frase, quando espalha, vira corrente. Eu respondi para a vizinha com poucas palavras e sem emoção, do jeito que o Augusto tinha me orientado. Tem boletim. Tem laudo. Tem testemunha. E tem gravação. Eu não discuto. Eu provo. E guardei o print. Na mesma tarde, o telefone tocou de novo. Número desconhecido. Eu atendi e ouvi uma voz feminina, mansa demais. Dona Nair, aqui é a Sônia. Só de ouvir o nome dela, eu senti um arrepio. Porque tem gente que você sente antes de ver. Ela começou falando como se estivesse preocupada. Eu estou muito triste com tudo isso. O Ricardo está destruído. A Mara saiu do carro no meio do nada. A senhora sabe como ela é emocional. A gente ficou desesperado. A senhora precisa acalmar essa menina. Ela sempre foi influenciável. Eu não respondi na hora. Eu só deixei ela falar. Porque quando a pessoa se acha dona da situação, ela fala demais. Ela continuou. E outra coisa, Dona Nair. Estão falando por aí. Eu não queria que a senhora passasse vergonha. Eu estou ligando como mulher para mulher. Para resolver isso em família. Vergonha. Essa palavra veio como uma lâmina. Ela estava tentando me prender de novo no lugar de sempre. O lugar em que mulher engole humilhação para não manchar o nome. O lugar em que a gente se cala para não criar problema. O lugar que mata devagar. Eu respirei fundo e respondi com a minha calma mais perigosa. Sônia, eu não discuto versão. Eu trabalho com fato. E fato está no laudo, está no posto, está na gravação e está no boletim. Eu não vou resolver nada por telefone. Tudo o que eu tiver que dizer, eu digo na presença de testemunha. Ela ficou em silêncio por um segundo. E eu ouvi a máscara escorregar. Ah, então a senhora quer guerra.
Eu respondi do mesmo jeito. Eu quero justiça. Ela desligou sem se despedir. Eu fiquei parada com o celular na mão. E ali eu tive certeza. Eles não estavam arrependidos. Eles estavam com medo. Medo de perder a imagem. Medo de perder o controle. E imagem era o altar deles. Não demorou para eles tentarem usar esse altar contra mim. No domingo, eu fui até a feira do bairro comprar fruta. E ali, no meio das barracas, eu vi os dois. Ricardo estava com camisa arrumada, cabelo penteado, aquele sorriso de homem bom, cumprimentando gente como se fosse candidato a alguma coisa. Sônia estava do lado, com um olhar de pena ensaiada, como se fosse vítima da situação. Quando me viram, eles fizeram questão de se aproximar onde tinha gente. Onde tinha olhos. Ricardo abriu os braços, teatral. Dona Nair, graças a Deus. A senhora precisa me ajudar. A Mara está sumida, eu estou preocupado. Eu senti a raiva bater, mas eu segurei. Porque aquele era o palco dele. E eu não ia atuar do jeito que ele queria. Eu só respondi. Ela não está sumida. Ela está segura. A Sônia entrou com a voz baixa. Segura onde, Dona Nair? Na sua casa. A senhora está escondendo ela do marido? Olha o que a senhora está fazendo. Isso é pecado. Eu vi gente olhando. Gente curiosa. Gente que não sabia de nada, mas já estava pronta para julgar. E eu percebi que aquela cena era uma armadilha. Se eu gritasse, eu virava louca. Se eu chorasse, eu virava dramática. Se eu ameaçasse, eu virava agressiva. Então eu fiz o que eles nunca esperam de uma mulher subestimada. Eu fiquei calma. Eu olhei para o Ricardo e falei num tom que dava para todo mundo ouvir sem eu levantar a voz. Ricardo, eu não vou discutir em público. Mas já existe boletim de ocorrência, existe laudo médico e existe registro do posto com horário e gravação. Se você quer falar, fala com as autoridades. Não comigo. O sorriso dele travou. Ele tentou rir, como se fosse exagero. Dona Nair, a senhora está sendo influenciada. Isso é mal entendido. A Mara sempre foi nervosa. Eu respondi de novo, como quem fecha uma porta. Laudo não é mal entendido. E gravação não é nervoso. A Sônia apertou o braço dele, como quem manda calar. E eu vi, por um segundo, um medo puro no rosto dela. Não medo de mim. Medo de gente ouvindo a palavra gravação. Eu virei as costas e continuei andando. Mas por dentro eu estava tremendo. Não de medo. De certeza. Eu voltei para casa e encontrei a Mara sentada no sofá, abraçada num travesseiro. Quando eu contei o que aconteceu na feira, os olhos dela encheram. Mãe, eles vão acabar com a minha vida. Eu sentei do lado e falei a verdade que ela precisava ouvir. Não vão. Porque agora a gente não está mais só se defendendo. Agora a gente está provando. Ela respirou fundo, como se fosse a primeira vez que acreditava que ainda existia saída. E eu senti um orgulho doído. Porque minha filha não merecia aprender força assim. Mas já que a vida fez ela aprender, eu ia ficar ao lado dela até ela lembrar quem ela era. Naquela noite, o Augusto passou na minha casa. Ele olhou os prints, olhou o caderno com anotações, olhou o laudo, e balançou a cabeça. Eles estão tentando construir uma narrativa para te isolar. Isso é padrão. Só que narrativa cai quando encontra recibo. Ele fez uma pausa e disse: Eu encontrei um nome. Eu levantei o rosto. Nome de quem? Ele respondeu devagar, como quem solta um tijolo em cima da mesa. De uma mulher que já teve ligação com essa família. E que, pelo que eu vi, ficou anos calada. Eu senti o ar sumir. E antes que eu pudesse perguntar mais, o meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Dona Nair, eu sei o que eles fizeram com a sua filha. E eu sei por que eles fizeram. Se a senhora quiser ouvir a verdade, me liga. Mas não conta para ninguém. Eu li de novo. E pela primeira vez desde o posto, eu senti medo de verdade. Porque aquilo significava uma coisa. A minha filha não foi a primeira. Eu li aquela mensagem umas 10 vezes, com o celular tremendo na minha mão. Dona Nair, eu sei o que eles fizeram com a sua filha. E eu sei por que eles fizeram.
Se a senhora quiser ouvir a verdade, me liga. Mas não conta para ninguém. Eu senti um medo que não era só meu. Era o medo de perceber que a maldade tinha histórico. E, quando a maldade tem histórico, ela também tem método. O Augusto estava sentado na minha cozinha, olhando para o meu caderno de anotações como quem lê um caso inteiro sem precisar de muita explicação. Ele levantou os olhos, viu minha cara, e já entendeu. Chegou mensagem, né? Eu mostrei a tela para ele. O Augusto não fez cara de surpresa. Fez cara de confirmação. Eu falei baixo, para não acordar a Mara. Quem é essa pessoa? Ele respondeu com calma. Provavelmente a mulher que eu encontrei no fio que puxei. E se ela está te procurando, Nair, é porque ela cansou de engolir. Mas a gente vai fazer isso com cuidado. Eu perguntei o que ele queria dizer com cuidado. E ele respondeu do jeito que só quem já viu gente manipuladora agir consegue responder. Eles vão tentar te provocar. Vão tentar te apressar. Vão tentar te colocar no papel de louca. A gente não vai. Você vai ouvir essa mulher, sim, mas não vai sozinha. E você não vai prometer nada. Você vai coletar. Coletar. Essa palavra virou meu chão de novo. Eu não queria fofoca. Eu queria peça. Eu queria prova. Eu queria uma linha do tempo que não desse para dobrar. Eu olhei para o corredor. A luz estava acesa, como eu deixei. Do quarto, eu ouvi a respiração da Mara, leve, mas inquieta, como se o corpo dela estivesse dormindo e a cabeça ainda estivesse presa no posto. Eu voltei para a mesa e senti a raiva bater de novo. Não aquela raiva de gritar. Uma raiva gelada, que faz a gente pensar. Eu digitei a resposta para o número desconhecido, sem emoção. Quem é você? A resposta veio rápido demais, como se a pessoa estivesse esperando. Meu nome não importa. Eu fui casada com um primo do Ricardo. E eu vi o que a Sônia fez com outra mulher antes. Eu não consigo dormir desde que vi a sua filha no posto. Eu preciso falar. Eu li e senti a nuca arrepiar. Antes. Outra mulher antes. Eu mostrei para o Augusto. Ele pegou o celular com cuidado e leu devagar, como se cada palavra fosse um degrau. Ela topa falar pessoalmente, mas vai ter medo. Então você vai ser gentil e firme. E vai ter um detalhe importante, Nair. A gente precisa fazer ela falar de um jeito que vire prova. Nem que seja uma declaração escrita. Porque se ela só contar e depois sumir, eles continuam com espaço para mentir. Eu concordei com a cabeça, mas por dentro eu estava dividida. Uma parte de mim queria abraçar essa mulher. Outra parte queria proteger minha filha de qualquer coisa que aumentasse o pânico. Foi quando o telefone tocou. Dessa vez era um número conhecido. O número do Ricardo. Eu encarei a tela e senti aquele impulso antigo de atender e despejar tudo. Só que eu lembrei do que o Augusto disse. Provocar. Apressar. Me colocar no papel de louca. Eu não atendi. Ele ligou de novo. E de novo. E depois mandou mensagem. Nair, a Mara precisa voltar para casa. Você está sequestrando minha esposa. Isso é crime. Eu vou na polícia. Eu li e senti o sangue subir. O tipo de homem que abandona uma mulher numa rodovia e depois usa a palavra crime para assustar. O Augusto fez um gesto para eu não responder. Eu respirei e deixei o celular em cima da mesa. Minutos depois, outra mensagem, agora da Sônia. Dona Nair, pare de fazer espetáculo. A senhora está destruindo uma família. Deus está vendo. Eu quase ri. Não de humor. De incredulidade. Porque gente assim usa até Deus como escudo. O Augusto falou baixo. Eles vão tentar registrar ocorrência contra você. Não porque eles acreditam. Porque eles querem te cansar. E foi exatamente isso que aconteceu. Na manhã seguinte, eu recebi uma ligação da delegacia. Senhora Nair, o esposo da Mara registrou um boletim dizendo que a senhora está impedindo contato e retendo documentos. Eu senti uma pressão no peito, mas respondi com calma. Eu tenho laudo, tenho boletim do posto, tenho testemunha e tenho registro médico. E eu não retenho nada. Eu protejo minha filha. A pessoa do outro lado ficou em silêncio por um instante e disse para eu comparecer para esclarecer. Eu desliguei e fiquei parada,
olhando para a parede. Eles estavam fazendo o que sempre fazem: inverter, confundir, cansar. E naquele momento, eu percebi a camada nova das apostas. Não era só a dignidade da Mara. Era a minha liberdade também. Eles queriam me colocar medo. Queriam me fazer desistir. Eu fui até o quarto. A Mara estava acordada, sentada na cama, olhando para as mãos. Quando ela viu meu rosto, ela soube que tinha acontecido alguma coisa. Eles fizeram alguma coisa, né, mãe? Eu sentei perto dela e escolhi falar a verdade do jeito que não esmagasse. Eles tentaram te pegar de volta no grito. E agora estão tentando me pegar no papel. Mas não vão conseguir. Ela engoliu seco. Eu tenho medo deles. Eu segurei as mãos dela, aquelas mãos que antes eram quentes e agora pareciam sempre frias. Eu também tenho. Mas medo não manda mais na nossa casa. Ela chorou, sem som. E eu vi o quanto ela estava cansada de lutar só para existir. Eu voltei para a sala e comecei a organizar tudo como Augusto me ensinou. Pasta com documentos. Separação por data. Prints impressos. Anotações de horário. Contatos de testemunha. Nomes completos. Tudo. O Augusto veio mais tarde e trouxe uma ideia simples, dessas que mudam tudo. Você vai na delegacia com cópia de tudo. E vai pedir para anexar no procedimento. Porque quando está anexado, não vira conversa. Vira registro. Eu fui com ele. Não para me esconder atrás de homem. Eu fui com ele porque ele sabia onde a burocracia tenta engolir gente honesta. Na delegacia, eu mantive minha postura. Sem choro. Sem ataque. Sem defesa emocional. Só fatos. Eu entreguei cópias. Pedi protocolo. Pedi nome de quem recebeu. Pedi para anexar. E quando o policial tentou falar de reconciliação, eu respondi do jeito mais limpo. Minha filha não precisa de reconciliação. Ela precisa de segurança. Quando saímos, eu senti um alívio pequeno. Pequeno, mas real. Porque eu estava fechando portas que eles usavam para me assustar. No caminho de volta, o número desconhecido mandou outra mensagem. Eu posso falar hoje. Mas tem que ser longe daqui. Eles têm gente que observa. Eu li e senti o estômago apertar. Gente que observa. Esse tipo de frase pode ser exagero. Pode ser trauma. Pode ser verdade. O Augusto olhou para mim. A gente vai, mas do nosso jeito. Lugar público, com câmera, com saída fácil. E você vai ouvir, mas vai manter a cabeça fria. Porque o que ela vai te contar pode ser a peça que faltava. Ou pode ser uma armadilha para te confundir. Eu concordei. E, por um segundo, me bateu um pensamento triste. Olha o que eu virei. Uma mãe idosa montando estratégia como se estivesse num jogo sujo só para proteger a filha. Eu cheguei em casa e a Mara estava na sala, enrolada numa manta. Ela me perguntou se eu ia sair. Eu respondi que sim, mas que era para garantir que ninguém ia fazer aquilo de novo com ela. Ela segurou meu braço e falou a frase que mais me partiu. Mãe, e se você se machucar por minha causa? Eu beijei a testa dela e respondi com firmeza. Eu não estou me machucando por você. Eu estou me levantando por nós duas. Quando a noite caiu, eu coloquei o celular no silencioso, peguei minha bolsa com a pasta de documentos e olhei para Augusto no portão. Eu estou pronta, eu disse. Ele respondeu. Então vamos ouvir a verdade. Mas sem entregar a nossa. E enquanto eu entrava no carro, eu vi uma notificação nova surgir na tela da Mara, no celular dela, que estava carregando na tomada da sala. Empréstimo aprovado. No nome dela. Eu parei de respirar por um segundo. Porque aquilo significava que, enquanto eu corria atrás de justiça, eles ainda estavam tentando destruir o futuro da minha filha por dentro. Quando eu vi empréstimo aprovado no nome da Mara, eu senti uma coisa que eu não sentia desde o posto. Pânico. Não era pânico de barulho. Era pânico de relógio. Porque aquilo significava que, enquanto eu juntava a prova, eles estavam avançando por baixo, usando o que a minha filha tinha de mais precioso para uma vida normal, o nome dela. Eu entrei correndo e tirei o celular da tomada. A Mara apareceu na porta, com a manta nos ombros e o olhar assustado. O que foi, mãe?
Eu mostrei a tela. Ela ficou branca. Eu não pedi empréstimo nenhum. Eu sei, eu respondi. E é por isso que a gente vai fazer duas coisas agora. Uma é proteger. A outra é provar. Ela respirou rápido, como se o ar não coubesse no peito. Eu segurei o rosto dela com as duas mãos, do jeito que eu fazia quando ela era pequena e se machucava. Olha para mim. Você não está louca. Você não está sozinha. E você não vai carregar culpa por crime de outra pessoa. O Augusto, já no portão, ouviu a nossa conversa e entrou. Ele olhou a notificação, fez aquela cara de quem já esperava, mas mesmo assim detesta. Eles estão correndo para te endividar e te controlar. É o tipo de coisa que eles fazem para te deixar ocupada com o caos e esquecer o principal. Eu perguntei o que a gente fazia, agora, naquele minuto. E ele respondeu com a calma de quem sabe que desespero é a comida do vilão. Primeiro, bloqueio. Depois, contestação. E tudo com protocolo. A gente ligou para o banco. Eu deixei a Mara falar o mínimo possível, porque a voz dela tremia. Eu falei o resto, com firmeza. Pedi bloqueio, pedi registro de contestação, pedi número de protocolo, pedi data e hora, pedi confirmação por mensagem. O Augusto foi anotando tudo. Quando desligamos, eu senti minha cabeça girar menos. Pelo menos aquela porta estava fechando. Só que a minha intuição ainda estava gritando. Porque empréstimo aprovado não surge do nada. Alguém fez isso por dentro. Alguém teve acesso. Alguém tinha senha, documento, foto, alguma coisa. E aí eu lembrei daquele detalhe que a Mara me contou, lá atrás, sobre ele ter pegado o celular dela para colocar no GPS. Eu olhei para Mara e perguntei com cuidado. Ele já pediu foto do seu documento alguma vez? Ela fez que sim com a cabeça. Disse que era para cadastro, para compra, para qualquer coisa. E eu mandei. Eu fechei os olhos por um segundo. Aquilo era uma faca e também era uma pista. Porque, quando a gente junta as mesmas peças de um crime, a pessoa sempre acha que está sendo prática, mas, na verdade, está sendo preparada. Eu voltei para o assunto que estava pendurado na minha cabeça desde a mensagem do número desconhecido. A mulher que quer falar. O Augusto assentiu. A gente vai ouvir. Porque pode ser a peça que faltava para transformar isso em padrão. E padrão pesa muito mais do que um caso isolado. Eu deixei a Mara em casa com a porta trancada e o celular no silencioso. Eu não gostei. Meu coração não gostou. Mas eu também sabia que levar ela para uma conversa dessas, naquele estado, era abrir feridas sem necessidade. Antes de sair, eu falei para ela. Se alguém ligar, você não atende. Se alguém aparecer, você não abre. E se você sentir medo, você me manda só uma palavra. Eu volto na hora. Ela segurou meu braço com força e sussurrou. Mãe, eu sinto que eles não vão parar. Eu olhei nos olhos dela e respondi com a verdade mais crua e mais útil. Então a gente também não vai parar. No caminho, eu senti um gosto amargo na boca. Aquele gosto de quando a vida vai te mostrar algo que você não queria saber. Eu tentei me preparar. Só que preparação não segura a emoção de mãe. O lugar escolhido foi um café pequeno, num bairro distante, com câmera na entrada e gente entrando e saindo. O Augusto sentou de costas para a parede, do jeito que ele sempre faz. Eu sentei de frente para a porta. Não por medo. Por hábito de quem aprendeu a vigiar. Eu esperei 15 minutos e comecei a achar que era trote. Até que uma mulher entrou. Ela devia ter uns 40 e poucos anos. Cabelo preso, roupa simples, olhar de quem já carregou vergonha demais. Ela ficou parada por um segundo, olhando ao redor, como se tivesse medo de ser seguida. Quando viu a gente, andou devagar. As mãos dela tremiam. Ela sentou, respirou fundo e falou baixo. Eu não posso demorar. Eu só vim porque eu vi a notícia do posto num grupo. Eu reconheci o nome da Sônia. E eu não consegui fingir que não era comigo. Eu perguntei o nome dela. Ela hesitou. Olhou para o Augusto e depois para mim. Me chama de Eliane. O Augusto falou com gentileza, mas com direção. Eliane, a gente não quer confusão. A gente quer verdade com detalhe. Você veio porque sabe de alguma coisa.
Então fala do começo. Quando foi? Onde foi? E o que você viu? Ela engoliu seco. E aí começou. Ela contou que, anos atrás, uma moça da família, uma parente distante, casou com um homem ligado ao Ricardo. E que a Sônia sempre escolhia uma vítima. Ela escolhia alguém mais doce, mais calada, mais fácil de controlar. Ela entrava com conselhos, com moralismo, com culpa. E ia isolando a mulher, fazendo ela achar que era fraca, que era louca, que era ingrata. Eu senti meu peito apertar. Era o mesmo desenho. Só mudava a pessoa. Eliane continuou. Ela disse que ouviu, na casa da Sônia, uma frase que nunca esqueceu. Sônia falou rindo, na cozinha, como se estivesse contando uma receita. Mulher sem família é mais fácil. Porque quando a gente aperta, não tem para onde correr. Eu senti minha mão fechar em punho embaixo da mesa. Ela contou que essa outra mulher também foi deixada num lugar público uma vez, como castigo, para aprender a obedecer. Não foi num posto, foi numa rodoviária. E quando ela tentou reagir, eles espalharam que ela era instável, que ela tinha surto, que ela inventava coisa. E a família ficou com medo de escândalo e empurrou ela para o silêncio. Eu perguntei como ela sabia disso tudo. Ela baixou os olhos. Porque eu estava lá. Eu ouvi. Eu vi. E eu fiquei calada. Ela tremeu. Os olhos dela ficaram cheios. Eu fiquei calada porque eu era jovem, eu tinha medo, e porque a Sônia parecia intocável. Ela tinha gente do lado dela. Ela tinha reputação. E quando a gente tenta falar, todo mundo diz a mesma coisa, não compra briga. Eu respirei fundo. Eu não julguei. Eu só entendi. Porque silêncio, quando a pessoa está presa, não é escolha. É sobrevivência. O Augusto perguntou. Você tem alguma prova de algo? Mensagem. Foto. Nome. Qualquer coisa escrita. Eliane ficou em silêncio por um momento e depois mexeu na bolsa. Tirou um celular velho. A tela estava rachada. Ela abriu uma conversa antiga, com dificuldade, e mostrou para a gente. Uma mensagem da Sônia. Era curta, mas parecia um tapa. Se abrir a boca, eu acabo com você. Eu senti um arrepio subir pelo meu braço. Porque, quando alguém ameaça assim, é porque já fez esse tipo de coisa antes ou tem certeza de que pode fazer de novo. Eliane disse que tinha mais. Disse que tinha uma gravação de áudio antiga, onde a Sônia falava com outra pessoa sobre dar um susto na moça para ela prender. Disse que ela nunca teve coragem de entregar para ninguém. Eu olhei para o Augusto. Ele fez um gesto pequeno com a cabeça, como quem diz, é isso. Ele falou para Eliane. Você topa escrever uma declaração. Aqui mesmo. Eu te ajudo com as palavras. Você só assina. E, se você topar, depois a gente leva para anexar no procedimento. Do jeito certo. Eliane respirou fundo, como se aquele fosse o passo mais difícil da vida dela. E disse. Eu topo. Porque eu vi sua filha no posto e eu pensei, hoje sou eu de novo. Só que com outro nome. Eu senti meus olhos arderem. Mas eu segurei. Eu tinha que continuar firme. Foi nesse momento que o meu celular vibrou na mesa. Uma mensagem do Ricardo. Eu sei onde você está. Eu congelei. O Augusto viu meu rosto e esticou a mão sem dizer nada. Eu deslizei o celular para ele. Ele leu e a expressão dele fechou. Eliane ficou pálida. Eu disse que eles tinham gente que observa. Ela sussurrou. Eu disse. Eu olhei para a porta do café e senti, pela primeira vez, que a história tinha virado uma coisa maior do que um casamento abusivo. Aquilo era uma rede. Um método. E eles estavam percebendo que eu estava chegando perto. Se você já foi silenciada, aqui é o seu lugar. Se inscreve no canal Afonso Story. Eu levantei devagar e falei para os dois. A gente vai sair por rotas diferentes. Agora. E, quando eu puxei o casaco e me preparei para sair, eu vi, do outro lado da rua, um carro parado com o farol apagado. Dentro, alguém levantou o celular como se estivesse filmando. E eu entendi que a minha guerra limpa tinha acabado de entrar na fase mais perigosa. Eu saí do café sem correr, mas por dentro eu estava correndo. A Eliane foi primeiro,
fingindo que ia atender o telefone. O Augusto saiu depois, como se fosse só mais um cliente. Eu fui por último, com a sensação de que cada passo meu estava sendo anotado por alguém que não queria ser visto. Do outro lado da rua, o carro continuava parado, farol apagado, vidro escuro. Um celular levantado por trás do para-brisa. Gravando. Eu senti aquele frio antigo subir pela nuca. Não era medo de apanhar. Era medo de perder o controle da narrativa. Porque gente como Ricardo e Sônia vive disso. Eles não precisam vencer no fato. Eles só precisam vencer no que as pessoas acreditam. Eu fingi que não vi. Caminhei até a esquina, entrei numa loja, saí pela porta dos fundos e fui direto para o carro do Augusto, que estava estacionado 2 ruas acima. Quando eu entrei, ele trancou as portas e não falou nada por alguns segundos. Só respirou, como quem segura uma explosão interna. Eles não deviam saber onde a gente estava, ele disse por fim. Isso confirma que tem alguém observando mesmo. Eu olhei para o meu celular. A mensagem do Ricardo ainda brilhava na tela como um aviso. Eu sei onde você está. Eu senti vontade de responder, mas eu não respondi. Eu lembrei do meu caderno. Eu lembrei da minha regra. Eu não minto. Eu provo. E eu lembrei de outra coisa, mais difícil. Quando o manipulador percebe que está perdendo o controle, ele faz uma coisa. Ele sobe o nível. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu cheguei em casa, a Mara estava sentada no sofá, com os joelhos abraçados. O rosto dela já estava tenso antes mesmo de eu abrir a boca. Eles ligaram. Mãe. Eu parei. Engoli seco. Quem? Ela respirou fundo. A Sônia. Ela disse que sabe que você está mexendo com coisa perigosa. Ela falou que vai fazer você pagar por envergonhar a família. Ela falou que vai me buscar nem que seja na força. Eu senti meu corpo inteiro endurecer. Não de pânico. De decisão. Porque ameaça é o jeito mais claro de alguém te dizer que você está no caminho certo. O Augusto entrou atrás de mim e foi direto ao ponto. Mara, você tem alguma mensagem deles? Algum áudio? Algum registro? Ela mostrou o celular. Vários números desconhecidos ligando. Mensagens curtas. Uma delas me fez fechar a mão com força. Você não sabe com quem está mexendo. Eu sentei na mesa e abri o caderno. Eu comecei a escrever horário, número, conteúdo. Eu não respondi. Eu registrei. E aí eu olhei para o Augusto e perguntei a pergunta que eu estava segurando desde o posto. Como a gente faz eles pararem de atacar por baixo? Ele respondeu com calma, mas eu vi que ele também estava preocupado. A gente cria uma situação em que eles não conseguem agir escondidos. A gente chama para um lugar onde tudo vira registro. Onde ele vai ter que escolher. Ou ele fala e se compromete. Ou ele foge e confirma. Eu fiquei em silêncio por um instante. Porque eu entendi o que ele estava dizendo. Era o momento do que eu chamei, dentro de mim, de armadilha limpa. Uma armadilha que não machuca ninguém, mas obriga o vilão a revelar quem é. Eu pensei na frase do Ricardo no posto. A frase que a Mara me contou com a voz quebrada. Você é um peso morto. Eu pensei na frase da Sônia, aquela frase de cozinha, que a Eliane ouviu anos atrás. Mulher sem família é mais fácil. Eles apostaram que a minha filha não tinha ninguém. Eles apostaram que eu era só uma velha cansada. Eles apostaram errado. Eu peguei o celular e escrevi uma mensagem para o Ricardo. Simples, seca, sem emoção. A Mara está segura. Eu quero resolver isso sem escândalo. Amanhã, tal hora, no cartório do centro. Você leva os documentos dela e o celular. Vamos formalizar a separação e encerrar. Eu olhei para o Augusto. Cartório tem câmera. Tem testemunha. Tem registro. E eu quero que ele ache que eu estou cansada. Eu quero que ele venha achando que venceu. O Augusto assentiu. E a gente vai fazer mais. Eu vou avisar o escrivão conhecido. Vou pedir para ter um funcionário por perto. E você vai com a pasta. Tudo impresso. Tudo em ordem. Se ele falar demais, ele se entrega sozinho. Eu senti meu coração bater mais forte. A armadilha parecia gentileza, parecia conciliação, parecia paz.
E era exatamente por isso que funcionava. Porque manipulador ama quando acha que você desistiu. Eu só não podia esquecer do perigo real. Eles estavam observando. Então eu fiz outra coisa. Eu liguei para o gerente do posto e pedi para ele mandar a declaração oficial com data e assinatura reconhecida. Pedi para ele guardar o trecho de câmera em 2 cópias. Uma para a polícia, outra para mim, entregue formalmente. Ele aceitou. Eu agradeci com a voz firme, mas por dentro eu quase chorei de alívio por ainda existir gente decente. Depois, eu sentei com a Mara e falei a parte mais difícil. Filha, amanhã você não vai. Você vai ficar aqui com a porta trancada e o telefone no silencioso. E se acontecer qualquer coisa, você chama a polícia antes de me chamar. Ela me olhou com os olhos úmidos. Eu odeio me sentir uma criança. Eu segurei a mão dela. Você não é criança. Você é alguém que sobreviveu. Só que agora a gente vai sobreviver com estratégia, não com medo. Na manhã seguinte, eu acordei antes do sol. Fiz café, organizei a pasta como se fosse uma prova de escola. Laudo do hospital. Boletim. Declaração do gerente do posto. Prints do empréstimo aprovado. Protocolos de contestação no banco. Histórico de ligações e mensagens. Tudo em ordem de data, porque mentiroso se perde no tempo. O Augusto chegou cedo. Ele olhou a pasta e falou, quase em sussurro. Do jeito que está aqui, qualquer versão deles vira poeira. A gente foi para o cartório. Eu sentei numa cadeira de espera com cara de cansada, o tipo de cansaço que faz o outro baixar a guarda. Eu deixei o coração bater, mas deixei o rosto quieto. A calma é uma arma quando você sabe usar. O Ricardo chegou com atraso. Camisa limpa, perfume forte, sorriso ensaiado. Ele entrou como se fosse o dono do lugar. Olhou para mim com uma pena falsa, como se eu fosse uma velha teimosa que finalmente entendeu. Ele sentou e falou baixo, tentando parecer gentil. Dona Nair, graças a Deus você caiu na real. Isso tudo está ridículo. A Mara é minha esposa. Ela vai voltar para casa. Eu não respondi na hora. Eu abri a pasta e tirei uma folha em branco, como se eu fosse só pedir assinatura. Ricardo, eu não vim discutir amor. Eu vim resolver. Você trouxe o celular e os documentos dela. Ele riu de leve, como quem acha graça da minha ousadia. Trouxe o que importa. O resto ela perdeu quando resolveu fazer drama. Eu senti uma pontada, mas continuei calma. Então você confirma que saiu do posto sem ela? Eu perguntei, bem simples, como quem pergunta o horário. Ele travou por 1 segundo. Só 1 segundo. Mas eu vi. Eu não saí sem ela. Ela foi ao banheiro. Quando voltou, não quis entrar no carro. Ela surtou. Eu inclinei-me um pouco para frente, com a voz baixa. Ricardo, me diz uma coisa. Se ela surtou, por que você levou o celular dela, os documentos e a bolsa? Por que você não chamou a polícia? Por que você não chamou socorro? Por que você simplesmente foi embora? Ele abriu a boca para responder e fechou de novo. Eu vi o orgulho dele brigando com o instinto de proteção. E orgulho quase sempre perde para a necessidade de se justificar. Ele respirou e soltou, com irritação. Eu fui embora porque eu não ia perder minha viagem por causa de birra. Ela precisava aprender. Aprender. A palavra caiu na mesa como um objeto pesado. Eu olhei para o Augusto, só um instante. Ele não mexeu um músculo, mas eu vi no olho dele a confirmação. Aquilo era confissão disfarçada de moral. Eu voltei para o Ricardo com a calma mais limpa do mundo. Então você admite que deixou minha filha sozinha numa rodovia para ela aprender. Ele tentou voltar atrás. Não foi isso que eu disse. Eu abri outra folha, dessa vez com letras e números impressos. E esse empréstimo aprovado no nome dela, foi ela que fez também. O sorriso dele deu uma tremida. A máscara ficou mais fina. E eu senti, ali, que eu tinha encostado na fraqueza real. Porque abandono ele tentava chamar de drama. Mas fraude ele não conseguia chamar de mal-entendido. Ele se inclinou, voz baixa, ameaçadora. Você está me acusando de crime, Dona Nair. Cuidado. Eu não discuti. Eu só fiz a pergunta final, a pergunta que parecia inocente,
Mas era uma porta sem volta. Ricardo, qual é o e-mail que você usou para pedir esse empréstimo? Ele respondeu no impulso, achando que estava se defendendo. Não sei. Ela que tinha essas coisas. E foi aí que eu tirei do envelope uma cópia do cadastro, com o e-mail criado no nome dela, e coloquei bem devagar sobre a mesa. Eu vi, na hora, o rosto dele perder cor. E naquele instante eu soube que ele tinha acabado de escolher a opção errada. O rosto do Ricardo ficou sem cor quando ele viu aquela cópia do cadastro com o e-mail criado no nome da Mara. Não foi susto de inocente. Foi susto de quem percebeu que o chão acabou. Ele tentou pegar o papel da mesa com a mão rápida, como quem apaga fogo com o próprio corpo. Eu fui mais rápida no que importa. Eu puxei a pasta para perto de mim e fechei com calma, sem discussão. Você não encosta nisso, eu disse, baixo. Ele riu sem humor, tentando voltar para o personagem. Dona Nair, você não sabe o que está fazendo. Isso vai dar ruim para você. Eu olhei para ele com aquela calma que eu demorei décadas para construir. Ricardo, tudo aqui tem data, protocolo e testemunha. O que vai dar ruim é mentira em cima de mentira. O Augusto estava ao meu lado, quieto. Mas eu percebi que ele tinha mudado o jeito de sentar. Ele estava pronto para qualquer movimento. E eu também. O atendente do cartório, um rapaz jovem, levantou os olhos do computador, porque percebeu o clima. Ricardo odiava isso. Ele odiava quando tinha gente olhando, porque ele sempre funcionou melhor no privado, no escuro, no canto. Ricardo tentou suavizar. Moço, é coisa de família. A senhora aí está nervosa. É melhor a gente resolver em casa. O rapaz respondeu, educado, mas firme. Aqui é lugar de documento, senhor. Se vocês estão discutindo, eu posso chamar alguém. Ricardo me lançou um olhar de ódio contido. Eu vi o homem de verdade por trás do bom moço. Eu abri a pasta de novo, devagar, como se eu estivesse abrindo um livro de contas. Tirei 3 coisas e coloquei na mesa, uma de cada vez. Primeiro, o laudo do hospital. Depois, o boletim de ocorrência. Depois, a declaração do gerente do posto, assinada. Ricardo encarou os papéis como se eles fossem ofensa pessoal. Ele respirou fundo e tentou a tática antiga, a tática que ele usava para mexer com a cabeça da Mara. Ela está exagerando. Ela é emocional. A senhora está sendo usada. Eu não reagi. Eu só perguntei com voz tranquila. Ricardo, você trouxe o celular dela e os documentos dela, sim ou não? Ele apertou a mandíbula. Não. Você trouxe a bolsa dela, sim ou não? Não. Então você confirma que saiu do posto levando tudo e deixando ela sem nada. Ele abriu a boca, fechou, e depois soltou o veneno como se fosse normal. Ela precisava aprender. O atendente do cartório arregalou os olhos e parou de digitar. Eu senti o ar mudar. Porque quando um abusador fala esse tipo de coisa em voz alta, ele mesmo entrega crueldade. Eu não comemorei. Eu só guardei. E então eu coloquei o golpe limpo na mesa, sem gritar. Ricardo, eu não vim aqui para te convencer. Eu vim para registrar. Você acabou de dizer, diante de testemunha, que deixou minha filha numa rodovia para ela aprender. Isso não é discussão. Isso é abandono. Ele se levantou rápido. Você está distorcendo minhas palavras. Eu levantei também, mas sem pressa. Não sou eu que distorço. É você que se perde. O Augusto falou pela primeira vez, com a voz baixa e firme. Senhor, senta. Ninguém aqui quer confusão. Mas o que acabou de ser dito vai ser anexado ao processo. E qualquer tentativa de ameaça, também. Ricardo olhou em volta. Viu o atendente. Viu uma senhora esperando atendimento mais atrás, olhando com atenção. Viu que o palco estava contra ele, porque o palco era de registro, não de teatro. Ele tentou trocar o jogo. Tá bom. Vocês querem documento. Eu vou assinar uma coisa. Mas eu quero a Mara aqui. Eu senti meu estômago fechar, mas minha voz saiu reta. Você não vai ver a Mara. E você não vai usar papel para chegar perto dela. A partir de hoje, tudo é por via formal. Ele deu um passo para frente, como se fosse me pressionar com o corpo. Eu não recuei.
E eu percebi que o atendente já estava com a mão perto do telefone. Eu abaixei um pouco o tom, o suficiente para não virar cena, e disse o que eu precisava dizer. Ricardo, eu já bloqueei o empréstimo. Eu já fiz contestação. Eu já tenho o protocolo. E hoje mesmo isso vai ser anexado. Você pode continuar mentindo. Só que agora a mentira vai ter número, data e assinatura do seu lado. Ele ficou parado, com os olhos duros. E eu vi o medo aparecendo de novo, bem pequeno, bem no fundo. Medo de perder controle financeiro. Medo de perder imagem. Medo de perder liberdade. Foi aí que o celular dele tocou. Eu não sabia de quem era. Mas eu vi a mão dele tremer igual no começo da história. Ele olhou a tela e o rosto dele apagou. Não foi raiva. Foi pavor. Ele tentou ignorar. Tocou de novo. Ele atendeu, tentando parecer tranquilo. Alô. Eu não ouvi a voz do outro lado, mas vi a expressão dele mudar palavra por palavra. O sorriso morreu. A garganta dele travou. Ele olhou para mim como se eu tivesse puxado o tapete da vida dele. Ele desligou e ficou imóvel por um segundo. O Augusto perguntou, como quem já sabia a resposta. Era do banco. Ricardo engoliu seco. Era. Eu senti a minha respiração voltar ao lugar. Porque o plano silencioso não era só papel. Era timing. Eu tinha passado para o Augusto os protocolos, os prints, o e-mail, tudo. E o Augusto tinha feito o que ele sabe fazer. Ele fez a engrenagem certa girar no lugar certo. Ricardo tentou fingir que não era nada. Isso não prova nada. Eu respondi com calma. Prova que alguém tentou fazer empréstimo no nome dela. Prova que a contestação chegou. Prova que o banco está investigando. E prova que você ficou pálido quando o telefone tocou. Ele tentou me ameaçar em voz baixa, rápido, quase sussurrando, para o atendente não ouvir. Você vai se arrepender. Eu dei um passo para o lado, deixando a frase dele mais exposta no espaço. Repete isso mais alto, Ricardo. Ele travou. Não repetiu. Porque coragem dele só existe quando ninguém está olhando. O atendente limpou a garganta. Senhora, o que a senhora quer que seja feito aqui no cartório? Eu respondi com a clareza que eu tinha esperado meses para ter. Eu quero registrar que a Mara está sob proteção. Quero registrar que ela não autoriza o uso de documentos, conta ou crédito por terceiros. Quero registrar uma declaração de perda e retenção de pertences. E quero uma cópia autenticada de tudo. O atendente assentiu, já em modo profissional. Vamos fazer. Ricardo sentou de novo, abatido. E eu vi o começo da queda real. Não a queda dramática de novela. A queda silenciosa de quem percebe que recibo é mais forte que charme. Alguns minutos depois, outro telefone tocou. Dessa vez foi o meu. Era a Eliane. Dona Nair, eu estou com medo. Eu vi um carro perto da minha casa. Eu fechei os olhos por um segundo. A rede estava se mexendo. Eu falei baixo para ela. Eliane, você fez a coisa certa. Agora não fica sozinha. Vai para um lugar público e me manda o endereço. A gente vai fazer isso do jeito certo. Eu desliguei e olhei para o Augusto. Ele já tinha entendido. E eu entendi também. Eles estavam tentando assustar testemunha. Isso significa que a gente estava acertando. Se você quer mais histórias onde a justiça chega com calma e comprova, se inscreve no canal Afonso Story. Quando saímos do cartório, o Ricardo não teve coragem de olhar no meu rosto. Ele ficou ali, pequeno, como se o mundo tivesse mudado de posição. Eu entrei no carro com o Augusto e senti uma coisa que eu não sentia desde o posto. Alívio. Mas alívio, naquela história, durava pouco. Meu celular vibrou com uma mensagem nova, de um número que eu não tinha salvo. Você acha que ganhou, Dona Nair. Mas você não sabe o que eu tenho em mãos. E eu reconheci a forma de escrever. Sônia. Eu olhei para o Augusto e senti o coração bater mais forte. Porque eu sabia que, quando uma mulher como ela perde status, ela tenta comprar poder com outra moeda. E eu tinha certeza de que o capítulo final não ia ser sobre grito. Ia ser sobre a última peça que faltava para devolver a minha filha inteira. Quando eu li a mensagem da Sônia, eu não senti raiva primeiro.
Eu senti aviso. Você acha que ganhou, Dona Nair. Mas você não sabe o que eu tenho em mãos. Eu conheço esse tipo de frase. É a frase de quem não tem mais controle, então tenta criar pânico. É a última cartada de quem vive de medo. Eu não respondi. Eu anotei. Print, horário, número. E fui direto para o quarto da Mara. Ela estava sentada na cama, abraçada num travesseiro, como se ainda estivesse no posto. Quando eu entrei, ela levantou o olhar, esperando notícia ruim. Eu odeio isso. Eu odeio o que eles fizeram com a expectativa dela. Transformaram cada som em ameaça. Eu sentei do lado dela e falei com calma. Eles vão tentar te assustar com conversa. Mas agora tudo que eles falam vira prova. Ela engoliu seco. E se ela tiver alguma coisa contra você, mãe? Eu olhei bem no olho da minha filha e lembrei das minhas regras. Porque regra é o que sustenta a gente quando o mundo tenta empurrar para o caos. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. E quem vive de ameaça sempre cai quando encosta em recibo. O Augusto chegou pouco depois. Ele viu a mensagem da Sônia, respirou fundo e disse: ela vai tentar te pintar como vilã. Pode inventar história. Pode dizer que você sequestrou a Mara. Pode tentar te humilhar em público para recuperar poder. Então a gente vai fazer a coisa mais simples e mais forte. Eu perguntei qual. A gente vai antecipar. Antes dela falar, a gente registra mais uma camada de proteção e coloca a verdade num lugar onde ela não consegue apagar. Na manhã seguinte, eu e o Augusto fomos direto à delegacia com tudo de novo, mais organizado ainda. Eu pedi para anexar a mensagem de ameaça. Pedi protocolo. Pedi para registrar tentativa de fraude bancária com empréstimo e com e-mail falso. Pedi orientação para medida protetiva para Mara. E para mim também. Dessa vez, o policial não fez pergunta torta. Porque agora eu não estava pedindo para acreditarem. Eu estava entregando papel. Quando eu saí, meu celular tocou. Número desconhecido. Eu atendi porque eu já sabia quem era. A voz da Sônia veio doce, falsa, com fundo de pressa. Dona Nair, vamos conversar como gente civilizada. Eu tenho uma coisa aqui que pode acabar com a senhora. Eu coloquei no viva voz, com Augusto ouvindo, e respondi sem levantar o tom. Fala. Ela tentou me puxar para o emocional. A senhora está destruindo a vida do meu filho. E eu tenho certeza que a senhora fez a Mara inventar tudo. Eu tenho gente que viu. Eu tenho testemunha. Eu deixei ela falar. Deixei mesmo. Porque gente assim se denuncia quando acha que está no comando. E então ela soltou, do jeito mais natural do mundo. Se a senhora não parar, eu vou fazer a Mara se arrepender. Eu vou até a sua casa. Eu vou pegar ela. O Augusto levantou o olhar na hora. Eu senti meu coração bater forte, mas minha voz ficou firme. Repete isso, Sônia. Ela percebeu tarde demais o que tinha feito. Eu não preciso repetir nada. A senhora entendeu. Eu respondi. Entendi. Obrigada. E desliguei. A Mara estava em casa. Eu corri para lá. Quando cheguei, ela estava na sala, tensa, como se sentisse a tempestade no ar. Eu abracei minha filha e falei: ninguém vai te pegar. Ninguém. E agora a gente tem a sua sogra ameaçando em palavra. A Mara chorou, mas foi um choro diferente. Não era só medo. Tinha uma pontinha de alívio. Porque, pela primeira vez, ela sentiu que a verdade estava saindo da sombra. No fim da tarde, o Ricardo apareceu na frente da minha casa com a Sônia. Eles não entraram, porque eu não abri. Eu fiquei atrás do portão, com o celular na mão, gravando, e com o número da polícia pronto. O Ricardo gritou meu nome como se eu fosse culpada por ele ser cruel. Sônia se aproximou e falou alto, para os vizinhos ouvirem. Ela está escondendo a própria filha para destruir uma família. Eu abri o portão só o suficiente para minha voz sair clara. Sem espetáculo. Sônia, você acabou de ameaçar vir aqui buscar a Mara força. E isso está registrado. Se você der mais um passo, eu ligo para a polícia. O Ricardo tentou rir, mas saiu estranho. Você não tem coragem. Eu respondi. Eu tenho protocolo. E disquei na hora, sem tremor.
Quando a viatura chegou, o Ricardo tentou virar o personagem de homem injustiçado. A Sônia tentou virar a senhora religiosa perseguida. Só que o mundo muda quando tem papel na mão e testemunha do lado. Eu entreguei os documentos. Laudo. Boletim. Declaração do posto. Prints do empréstimo e da contestação. Mensagens. E falei do áudio da ameaça, com data e hora. O policial olhou para os dois e o tom dele mudou. Não era mais conversa. Era procedimento. A Sônia ficou pálida. O Ricardo começou a dizer que era mal entendido. Só que, dessa vez, a palavra mal entendido não teve força. Eles foram orientados a se afastar. A medida protetiva da Mara foi encaminhada com urgência. E o caso de fraude entrou no caminho certo. Eu vi o Ricardo perdendo a pose ali, na frente de gente que ele queria impressionar. Vi o vizinho que sempre elogiava ele ficar calado. Vi a Sônia, que adorava controlar o olhar dos outros, não conseguir controlar mais nada. Naquela noite, a Mara tomou banho, comeu um pouco e sentou comigo na cozinha. O rosto dela ainda tinha marcas, mas o olhar estava menos quebrado. Ela olhou para as minhas mãos e disse: "Mãe, obrigada por não me deixar virar silêncio." Eu segurei a mão dela e respondi: "Você nunca foi peso morto. Você só estava carregando gente que não presta. A vingança que eu fiz não foi grito. Foi consequência. Foi o tipo de consequência que tira o chão de quem vive pisando nos outros. Eles perderam o que mais valorizavam: controle, imagem, facilidade de mentir. E a minha filha ganhou o que parecia impossível naquele dia do posto: paz. Se você já foi silenciada, aqui é o seu lugar. Se inscreve no canal Afonso Story. E me diz uma coisa nos comentários. Você acha que eu fui longe demais ou fui justa? O que você teria feito no meu lugar? E qual foi o primeiro sinal de manipulação que você percebeu na história? Se você percebeu a pista escondida, comenta "eu vi." Eu não ganhei porque fui maldosa. Eu ganhei porque eu parei de aceitar.